Antes de orarmos juntos, precisamos preparar o coração para ouvir. Deus fala, mas muitas vezes o barulho da pressa e da ansiedade nos impede de escutar. A fé verdadeira começa na escuta atenta, no silêncio que se abre para a direção do Senhor. E quando paramos para ouvir, entendemos que nem tudo o que nos fere vem para destruir. Algumas feridas são portas para revelações. Vivemos em um tempo em que conforto virou prioridade absoluta. Qualquer desconforto é visto como falha, qualquer espera como perda de tempo. Tudo precisa ser imediato, simples, previsível, mas a vida com Deus não segue essa lógica. Ela é feita de processos, de espera, de moldagem profunda, e isso muitas vezes dói, mas também transforma. Muitos acreditam que bênção é sinônimo de facilidade. Pensam que se estão enfrentando dificuldades é porque Deus se afastou, mas é justamente o contrário. Os maiores momentos de transformação acontecem nos vales, não nos picos. Deus nunca prometeu ausência de luta. Ele prometeu presença constante. E isso é mais precioso que qualquer facilidade. Se essa palavra está tocando seu coração, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Isso fortalece sua fé e inspira outras pessoas a não desistirem no meio do processo. Essas provas que enfrentamos nem sempre têm cara de batalha. Às vezes surgem como dias comuns, uma frustração no trabalho, uma pessoa difícil de lidar, uma oração que ainda não teve resposta. Não são acasos, são instrumentos que Deus usa para nos moldar. Ele vê além do momento, Ele trabalha para formar em nós algo eterno. Tiago 1 nos lembra que devemos considerar alegria o fato de passarmos por provações. Isso não significa celebrar a dor, mas reconhecer o que ela produz. A fé não cresce na facilidade, ela se aprofunda na luta. Deus usa as tribulações para arrancar de nós o que nos impede de crescer. Orgulho, pressa, apego, incredulidade, tudo isso é queimado no fogo das provas. Quando compreendemos isso, deixamos de enxergar as dificuldades como punições e começamos a vê-las como treinamento. Cada obstáculo é uma ferramenta divina. Cada silêncio é uma aula de dependência. Cada demora é uma oportunidade de fortalecer as raízes. Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te transformar por completo. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like. Assim você ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas e espalhar fé em tempos tão difíceis. Nem toda provação se apresenta como uma tempestade. Muitas vêm disfarçadas de rotina cansativa, de relacionamentos tensos, de expectativas frustradas. E nesses momentos é fácil achar que estamos abandonados, que Deus não vê o nosso esforço. Mas Ele vê, e mais do que isso, Ele está usando esses momentos para formar algo precioso dentro de nós. O ouro não é purificado em águas calmas, mas no fogo intenso. E da mesma forma, o coração humano não é transformado no conforto. A pressão revela o que está escondido: medos, orgulho, inseguranças. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar. Ele expõe não para nos envergonhar, mas para nos libertar daquilo que nos aprisiona. A jornada cristã não é uma caminhada pela ausência de dor, mas pela presença de propósito. Cada lágrima pode regar crescimento. Cada silêncio pode nos ensinar a escutar. Cada espera pode construir paciência. E cada perda pode nos aproximar da verdadeira fonte de valor, que não está nas coisas que temos, mas em quem estamos nos tornando. A maturidade espiritual não vem da teoria, mas da prática. Não basta conhecer versículos, é preciso vivê-los no meio da tempestade. E é ali, no chão da vida real, que descobrimos que Deus não apenas existe, Ele sustenta, Ele fala, Ele fortalece. Se isso está falando com você, escreva "Deus está me moldando" nos comentários. Sua declaração pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa hoje.
A Bíblia diz, em Provérbios 17:3, que o fogo prova a prata e o ouro, mas o Senhor prova os corações. Isso nos mostra que os testes que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos lapidar. Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nossa comodidade. Ele deseja nos ver maduros, firmes, cheios do Espírito e não frágeis e inconstantes. E sabe o que é mais incrível? Deus nunca desperdiça uma dor. Aquilo que hoje te aflige pode se tornar amanhã o testemunho que levanta alguém do chão. Ele transforma lágrimas em ministérios. Ele pega os cacos e cria vasos novos, mais fortes, mais belos, mais úteis. Com Deus, nada é em vão. Tudo pode ser semente. Mas para que isso aconteça, é necessário permanecer, não desistir no meio, não abandonar o processo. Quando fugimos do forno, fugimos da purificação. Quando evitamos o confronto, evitamos a cura. Por isso, mesmo quando tudo em você quiser parar, siga firme. A glória sendo gerada no invisível. Você pode não entender tudo agora, mas um dia olhará para trás e verá como cada momento teve sentido. Não apenas porque passou, mas porque te transformou. A dor que você enfrentou foi a ponte para a fé que você carrega hoje. Se essa mensagem te fortaleceu, compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma prova, que ela também seja tocada pela esperança. A palavra nos ensina em Tiago 1:2-3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. À primeira vista, isso parece contraditório. Alegria em meio à dor, mas Tiago não está dizendo para sorrirmos por causa da dor. Ele está nos ensinando a ver o que está sendo gerado dentro de nós através dela. A provação revela se a nossa fé está firmada em sentimentos ou em fundamentos. Quando tudo vai bem, é fácil louvar, orar, declarar confiança. Mas quando tudo desmorona e mesmo assim permanecemos fiéis, isso mostra que nossa fé tem raízes profundas. É nesse lugar de firmeza que Deus se revela de maneira mais íntima e real. Os que permanecem durante os testes são aqueles que colhem frutos eternos, porque a fé que é aprovada na dor carrega um peso de glória. Não é frágil como a fé circunstancial, mas robusta, resistente, capaz de sustentar outros. E é por isso que, mesmo chorando, mesmo cansados, nós seguimos. Não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus não falha. Ele não apenas permite a prova, Ele a supervisiona. Ele não deixa que nada nos atinja sem propósito. Cada situação difícil tem um limite definido por Ele, e mesmo quando parece que não vamos aguentar, Sua graça nos alcança, nos levanta, nos carrega. Se isso faz sentido para você, deixe um amém nos comentários e curta o vídeo para que mais pessoas também sejam edificadas por essa palavra. Muitos desistem porque acreditam que Deus os abandonou quando o sofrimento chegou. Mas a presença de dor não é a ausência de Deus. Na verdade, é nesses momentos que Ele está mais perto. É no vale da sombra da morte que o pastor nos guia com sua vara e seu cajado. É no deserto que Ele nos ensina a depender somente dEle. E como aprendemos com Jesus, até o Filho de Deus foi levado ao deserto para ser testado. Ele não pecou, mas foi provado. Isso mostra que o teste não é sinal de pecado, mas de propósito. O inimigo quer te destruir ali, mas Deus quer te amadurecer. E quando você sai do deserto, sai cheio do Espírito, pronto para a missão. Cada desafio tem um objetivo oculto. Talvez Deus esteja ensinando você a perdoar, a confiar, a esperar, a orar com mais fervor. Talvez Ele esteja abrindo seus olhos para coisas que você ignorava. A dor é um professor severo,
mas os frutos do aprendizado são eternos. Você não será mais o mesmo depois disso. Se você deixar, Deus vai usar essa estação difícil para elevar sua fé a um novo nível. Vai transformar seu pranto em louvor, sua fraqueza em força, sua instabilidade em firmeza. Mas você precisa escolher confiar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, porque Ele está com você, sempre esteve e sempre estará. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como esta. E lembre-se, o que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. Muitas vezes, quando a prova chega, nossa reação imediata é perguntar: por que eu, Senhor? Mas essa pergunta nos mantém presos à dor. Há uma pergunta mais poderosa: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa mudança de perspectiva nos move do lamento para o propósito, de vítimas das circunstâncias para participantes do plano divino, porque a dor sem sentido paralisa, mas a dor com propósito nos fortalece. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma feridas em cura, lágrimas em intercessão, perdas em experiências de fé. Cada cicatriz que carregamos pode se tornar um testemunho da fidelidade dele, se permitirmos que ele redima a nossa história. Quando entendemos que estamos sendo moldados, começamos a ver a prova como um processo, não como um castigo. O oleiro trabalha o barro com firmeza, pressiona, gira, aperta, mas tudo com cuidado e intenção. Ele vê o vaso que ainda não vemos. E mesmo quando sentimos que estamos sendo esmagados, Ele está formando algo lindo em nós. É por isso que você não pode desistir agora. Há algo sendo gerado em meio à sua dor. Perseverar não é apenas sobreviver, é crescer enquanto ainda dói. É continuar crendo quando tudo diz para parar. É declarar que Deus é bom mesmo sem entender o caminho. Se essa palavra está falando com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso também. Multiplique esperança. Você pode até não ver agora, mas o que Deus está construindo em você é duradouro. Enquanto tudo ao redor muda, sua obra em seu coração permanece. E quanto mais você se rende ao processo, mais a glória dele se manifesta na sua vida. Ele não busca apenas resultados, ele busca um relacionamento profundo com você. Não existe amadurecimento espiritual sem frustração, espera e lágrimas, mas também não existe crescimento sem consolo, presença e promessa. E o Espírito Santo está com você, no silêncio, na demora, no incômodo. Ele está ensinando você a depender dele em cada detalhe, a amar mais, a confiar mais. Quando você for aprovado nesse processo, sua vida vai carregar autoridade espiritual, porque a autoridade não vem da teoria, mas da vivência. Pessoas que passaram pelo fogo e permaneceram fiéis, carregam uma unção diferente. Elas não apenas falam de Deus, elas exalam a presença dele. Então levante sua cabeça. Você não é um derrotado em meio à dor. Você está sendo refinado. Deus está te preparando para algo maior do que você imagina. Confie nele, mesmo quando tudo parece sem sentido. Porque no final, tudo vai cooperar para o seu bem. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, comente aqui embaixo: eu confio no processo. Sua declaração pode inspirar outros também. A jornada da fé não é sobre conquistar tudo o que desejamos, mas sobre sermos moldados para refletir a imagem de Cristo. Deus não está tão interessado em nosso conforto quanto está comprometido com nossa transformação. Ele deseja formar em nós um caráter sólido, uma fé firme e uma esperança que não depende das circunstâncias. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, mas é no vale, na escassez, na perda, que nossa fé é provada e nossa confiança se torna real. O deserto revela o que há em nosso coração, o que realmente cremos, onde depositamos nossa segurança e quem somos quando ninguém está olhando. O fogo das aflições não queima por crueldade, mas por amor. Deus o usa para separar o ouro da impureza, a fé verdadeira da emoção passageira.
Quantas vezes oramos pedindo mais de Deus, mas resistimos ao processo necessário para conhecê-lo mais profundamente? Queremos sabedoria, mas não aceitamos o silêncio. Queremos paciência, mas fugimos da espera. Queremos intimidade com Deus, mas evitamos os caminhos que nos levam a depender apenas dele. E é justamente nesses caminhos estreitos que a presença de Deus se torna mais tangível. Jesus mesmo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, como diz Hebreus 5:8. E se ele, sendo o Filho de Deus, passou por esse processo, por que acharíamos que nossa caminhada seria diferente? O sofrimento não significa a ausência de Deus. Ao contrário, é muitas vezes o cenário onde ele mais se revela. Se essa palavra falou com você até aqui, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda outras pessoas a também receberem essa mensagem. Você não precisa entender tudo para continuar confiando. Fé não é ter todas as respostas, é descansar na certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Às vezes, Deus permite que portas se fechem não para te punir, mas para redirecionar seus passos. E quando Ele não muda as circunstâncias, Ele está mudando você. O fogo que hoje parece te consumir é o mesmo que vai refinar sua alma. Os ventos que hoje te desequilibram são os que vão te ensinar a firmar os pés na rocha. E as lágrimas que agora caem silenciosamente serão colhidas por um Deus que transforma dor em propósito, perdas em testemunho e fraquezas em força. Não é sobre sair do vale rapidamente, é sobre sair dele transformado. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada noite sem dormir, está sendo registrada diante do trono da graça. E haverá uma colheita. Talvez não do jeito que você espera, mas certamente do jeito que você precisa. Continue firme, não porque tudo está bem, mas porque você serve a um Deus que é bom. Mesmo em meio à dor, Ele está escrevendo uma história linda com sua vida. O final ainda não chegou. O que parece caos agora será compreendido lá na frente como um capítulo necessário para um propósito eterno. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Sua fé merece crescer dia após dia e nós queremos caminhar com você. Que Deus te abençoe profundamente.